Romanos capítulo 8, do verso 28 até o verso 30, dando sequência à nossa série de mensagens nessa carta do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, de 28 a 30, diz a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos. Pedimos ao Pai que Tu nos deis entendimento na Tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Estamos diante de verdades profundas que tratam da realidade última da nossa existência e do nosso futuro eterno. Pedimos, pois, que essa compreensão seja usada por Ti no cumprimento do Teu propósito para abençoar o Teu povo, consolar os aflitos, animar os desesperançados, fortalecer os fracos, despertar os que dormem e salvar pecadores. Pedimos, ó Deus, que Tu apliques a palavra conforme Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem anterior, que focou nos versos 26 e 27, nós vimos como o apóstolo Paulo ensinou que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, por causa da nossa fraqueza, da nossa limitação, tanto porque nós somos criaturas, como também pelo fato de que nós somos pecadores. E como parte da nossa fraqueza, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o que pedir a Deus e nós não sabemos como pedir a Deus. Por isso Deus enviou o Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós diante de Deus. E Ele faz isso tão intensamente que Paulo descreve como sendo com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não encontram expressão em palavras humanas. Tal é o amor de Deus por nós e tal a nossa necessidade de ajuda. E essa intercessão do Espírito Santo por nós, ela, na verdade, faz parte do projeto ou do plano maior de Deus de fazer com que não somente a intercessão do Espírito, mas todas as coisas cooperem para o nosso bem, é o que ele diz no verso 28. No verso 26 e 27, o Espírito Santo intercede por nós. Do 28 em diante, Paulo diz que essa intercessão faz parte do plano de Deus, que é nos fazer o bem, fazer com que tudo trabalhe em conjunto, promovendo o bem daqueles que amam a Deus, e que isso é alguma coisa que Deus traçou desde a eternidade e que haverá de consumar no final dos tempos, no final da história desse mundo, como nós a compreendemos. Hoje à noite, então, eu queria focar em 3 pontos que estão aqui no verso 28 e que são explicados em 29 e 30. Primeiro, o que é esse bem que o apóstolo Paulo menciona aqui? Todas as coisas cooperam para o bem. Segundo, de que maneira estas coisas cooperam para o bem? De que forma Deus faz com que tudo coopere para o bem? E terceiro, quem são estas pessoas a que Paulo se refere dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou seja, isso só acontece para aqueles que amam a Deus. Então, quem são estes que amam a Deus? Como nós podemos identificá-los e, na verdade, posso eu me identificar como sendo um desses? E quais são os critérios para isso? Qual é a descrição que Paulo dá aqui dessas pessoas que são alvo dessa ação maravilhosa de Deus? E no final, farei uma aplicação com o objetivo de encorajar os irmãos e que nós tenhamos graça e misericórdia para enfrentar a semana que começa hoje. Muito bem, em primeiro lugar, o que é esse bem a que Paulo se refere aqui no verso 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Que bem é esse? Bem, vou começar dizendo o que não é. Paulo aqui não está falando de um final feliz. Às vezes as pessoas leem essa passagem e vem imediatamente na cabeça aquela ideia de que
Todas as coisas, as certas e as erradas, as boas e as ruins, vão cooperar para o meu bem. Bem aqui entendido como um final feliz, e todos foram felizes para sempre. Mas não é disso que Paulo está falando aqui, porque nós sabemos que muitos servos de Deus, eles não tiveram um final feliz. Pergunta a João Batista, pergunte ao apóstolo Paulo como é que a história deles terminou. Não foi um final feliz. Então, nem sempre os que amam a Deus aqui nesse mundo, eles têm o privilégio de experimentar os confortos que essa vida oferece, coisas boas, coisas gostosas e um final maravilhoso. O bem aqui é outra coisa. O bem aqui deve ser entendido à luz do contexto como sendo a conformidade nossa com Jesus Cristo. Veja que no verso 28, depois de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz, porque Deus, na eternidade, nos conheceu e nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, o bem a que Paulo se refere no verso 28 é sermos conformes Jesus Cristo é sermos como Jesus Cristo é. É isso que Paulo coloca como sendo o bem supremo dessa vida, superior a todos os tesouros, superior a todas as posses, a todos os prazeres que porventura nós possamos ter aqui nessa vida. É isso, ou é com esse alvo que Deus trabalha, fazendo com que tudo coopere para que ele seja alcançado. O bem aqui é ser parecido, é ser semelhante a Jesus Cristo. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo imortal, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Ele subiu aos céus, está na presença do Pai, cheio de alegria, na plenitude da felicidade, na glória eterna, aguardando por nós. O maior bem que Deus pode dar a uma pessoa é fazer com que essa pessoa seja como Cristo é. É esse o bem aqui. Note que no verso 29, quando Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, ele logo acrescenta, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, para que ele seja o irmão mais velho de uma família. Essa família, essa irmandade que é mencionada no verso 29, é a nova humanidade que Deus está criando de dentro dessa humanidade caída, que caiu em Adão. Assim como a humanidade toda caiu em Adão, que era o cabeça da raça. Quando Adão caiu, todos nós caímos, vimos isso no capítulo 5, na sequência de exposições. Assim também Deus mandou um outro Adão, que é Jesus Cristo. E unido a ele, Deus está trazendo uma nova raça, uma nova humanidade. Então, ser igual a Cristo, ser como Cristo é o bem maior, é o destino último e final que Deus tem para aqueles que o amam. Esse é o bem que é referido aqui. E esse processo de fazer com que nós cheguemos à conformidade plena com o Senhor Jesus, ele começou na eternidade. Veja que Paulo diz aqui no verso 29, ele diz que Deus de antemão conheceu e predestinou, continuou no tempo aqui desse mundo, porque esses que Deus conheceu e predestinou, Paulo diz aqui no verso 30, que ele chamou e justificou, e vai terminar no final dos tempos, quando Paulo se refere aqui à glória, a esses também Deus glorificou. Então, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. O bem é que eles sejam iguais ao seu Filho Jesus Cristo. E Deus começou a fazer isso, planejar e executar isso lá na eternidade, quando Ele conheceu estas pessoas, quando Ele predestinou essas pessoas, quando Ele no tempo e no espaço chamou essas pessoas, justificou essas pessoas e finalmente haverá de glorificá-las, que é esse objetivo maior. Se vocês querem entender, se nós queremos entender o que é que esse bem representa, talvez quem melhor possa explicar é o apóstolo Paulo mesmo, né? Porque no capítulo 8, de 18 a 25, pelo menos 3 vezes ele menciona o que é esse bem. No verso 18 ele diz assim: eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, essa glória que vai ser revelada em nós aqui sendo aqueles que amam a Deus, ela é superior aos sofrimentos desse mundo. É esse o bem que Deus tem para nós. No verso 21, Paulo diz aqui
que a criação está gemendo, na esperança de que ela sairá redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essa liberdade do pecado e da corrupção, que constitui a glória dos filhos de Deus, é o bem que Deus planejou para nós. Ou ainda, nas palavras de Paulo no verso 23, quando ele diz que nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós também gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Aí ele explica o que é a redenção do nosso corpo. Quando esse nosso corpo será redimido, ele será transformado, será glorificado e será um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo. Então, é esse o bem de que Paulo fala no verso 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É esse bem aqui. E ele é superior a qualquer bem terreno, é superior a qualquer coisa aqui nesse mundo. Eu não estou negando que Deus aqui nesse mundo, ele dá coisas boas para nós. Ele dá coisas boas para nós, e às vezes a gente nem compreende que aquilo que Ele está nos dando é uma coisa boa, a não ser depois de algum tempo, não é? Quando acontece a gente pensa que é uma coisa ruim, mas depois a gente percebe que é uma coisa boa, como aquele jovem que queria ser missionário na África, e orou muito pedindo a Deus para ser missionário na África, e havia muitas dificuldades. Finalmente teve uma agência lá, missionária, que resolveu dar uma oportunidade para o rapaz, e mandaram ele lá para o interior da África para pregar o evangelho numa tribo nova, que ninguém sabia direito o que era. Aí o rapaz atravessou vales, montanhas, florestas e rios, a dificuldade, não tinha caminho, acampando no meio do mato. Finalmente, um dia ele abre os olhos, ele está lá na clareira onde está a tribo. E ele olha, só vê as caveiras, era uma tribo de canibal, antropófago, comedor de carne humana. Ele virou para correr, os cabas pegaram. Próxima cena, o nosso jovem missionário amarrado num poste, no meio da aldeia, na frente dele aquele caldeirão assim, né, fervendo de água, e o cozinheiro da tribo com a faca, uma peixeira de 14 polegadas, descascando o legume e olhando para ele, né? Então, ninguém precisa perguntar qual vai ser o cardápio, né, do jantar, né? Todo mundo já sabe quem vai ser o jantar. E o moço desesperado orando: Senhor, quando eu pedi para ser missionário, não era bem isso que eu tinha em mente e tal. E de repente o chefe da aldeia, ele tem uma inspiração. Ele chama o cozinheiro e diz: ô, cozinheiro, traz uma amostra aí da carne desse cidadão para ver se é boa. O cozinheiro vai lá, pega a peixeira, olha para o rapaz e diz: vou tirar aqui da panturrilha, da batata da perna. Aí pega e tira o filé. Aí traz para o chefe. Aí o chefe: que carne horrível, nunca comi uma carne tão ruim na minha vida. Solta esse homem, a carne dele não presta. Próxima cena é o missionário correndo no mato, voltando para casa, dizendo: oh Deus, agora eu sei porque é que o Senhor me deu essa perna de borracha. Graças a Deus, né? Vocês estão devagar hoje à noite, né? Não estão. O processador está... A mocidade do Rio, porque eles ouviram isso no culto das 5 horas. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que quando elas acontecem, no momento não parece o bem, mas aí lá na frente a gente sabe que Deus, na verdade, estava fazendo o bem para nós. Então, eu não estou negando que Deus faça isso, que Ele usa as circunstâncias que no momento não parecem boas para promover o nosso bem aqui nesse mundo. Mas o que eu estou dizendo é que Paulo aqui está falando de um bem superior. Ele está falando de sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que é o bem supremo mais do que a preservação da própria vida. Então, esse é meu primeiro ponto. O bem a que Paulo se refere aqui é a conformidade com Cristo Jesus na glória eterna, processo que começa aqui nesse mundo. Segundo ponto é a maneira pela qual Deus age para que esse bem seja alcançado. Paulo diz que Deus faz, poderia ser traduzido assim, que todas as coisas cooperem ou trabalhem em conjunto para esse bem. Deus age através de todas as coisas para promover esse alvo que Ele tem na vida dos seus filhos. E que coisas são essas que Deus usa? Aqui no contexto da carta aos Romanos, há pelo menos 3 indicações.
A primeira delas, sem dúvida, é a obra de Jesus Cristo, sobre a qual Paulo vem falando desde o capítulo 1, que mediante a morte de Cristo na cruz, mediante o seu sangue derramado, Deus propiciou, pagou o pecado do seu povo e justificou mediante a fé aqueles que creem. E essas pessoas são perdoadas por Deus e recebidas por Deus. Contra elas, Deus não tem mais qualquer condenação, é a afirmação, inclusive, que abre o capítulo 8. Agora, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem, a começar da obra redentora de Cristo Jesus, sobre a qual Paulo vem falando desde o capítulo 1 dessa carta. Segundo, aqui no contexto de Romanos, nós lemos que também as provações dessa vida contribuem para formar em nós a imagem de Jesus. Capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Ou seja, as tribulações dessa vida, elas são usadas por Deus para forjar em nós a imagem do seu Filho, porque o sofrimento expurga muita coisa ruim em nós e cria em nós virtudes. O sofrimento nos ensina a ser pacientes e expurga a impaciência e a rebelião. O sofrimento nos ajuda a crescer na fé. O sofrimento nos desapega das coisas desse mundo e nos faz ansiar pelo mundo vindouro. Então, todas as coisas são usadas por Deus aqui nesse mundo. As circunstâncias, as providências são usadas para forjar o nosso caráter, para que nós sejamos mais e mais parecidos com aquele que era o homem de dores e que sabia sofrer, que era o Senhor Jesus Cristo e que passou pelo sofrimento máximo por causa de nós. E em terceiro lugar, no contexto, uma das coisas que coopera para o nosso bem é aquilo que Paulo mencionou nos versos 26 e 27, o próprio Espírito Santo intercede por nós diante de Deus, que a gente não sabe pedir. Nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós estamos pedindo que Deus tire o espinho na carne, quando na verdade o que nós precisamos é de graça para suportar aquele espinho na carne, como o apóstolo Paulo aprendeu de acordo com 2 Coríntios capítulo 12. Então não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, pedindo aquelas coisas a Deus em nosso favor que contribuam para o nosso bem. Enquanto você está orando, de repente, não é? Você está no meio de uma tribulação e você está pedindo a Deus que Deus lhe livre daquela tribulação, o Espírito Santo está intercedendo, não para que você seja livre da tribulação, mas para que Deus Pai conceda a você graça suficiente para você suportar. Então, tudo colabora para o nosso bem. Deus faz com que todas as coisas, a intercessão do Espírito, a obra de Cristo, as circunstâncias e a providência dele aqui nesse mundo, tudo isso coopera para que nós sejamos semelhantes a Cristo, começando aqui nesse mundo e terminando na glória com a ressurreição. Esse é o grande plano de Deus. Esse é o propósito dele para a sua vida e para a minha. E em nome desse propósito, Deus pode tirar coisas de você, Deus pode permitir que você sofra, Deus pode permitir que você passe por durezas e aflições aqui nesse mundo, porque ele tem como objetivo alcançar em nós esse bem. Agora, o nosso terceiro ponto. Primeiro, o que é o bem, já vimos. Segundo, como Deus age para que esse bem seja obtido, nós já vimos, usando todas as coisas, a sua providência, o sofrimento, a obra de Cristo, a intercessão do Espírito. E terceiro ponto aqui, é que Deus faz isso somente em favor daqueles que o amam, que é a palavra de Paulo, no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não da humanidade toda, mas somente daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, não para a humanidade toda. Há um sentido em que Deus abençoa toda a humanidade. Deus faz com que o seu sol, quando sai, brilhe na casa de justos e injustos. A chuva, quando cai, ela irriga a fazenda do ímpio e do justo. As bênçãos de Deus estão em todo lugar. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando desse bem aqui, dessa graça aqui, desse favor aqui, que é sermos iguais a Jesus Cristo. Isso Deus faz somente para aqueles que o amam. É a distinção que a gente faz entre graça comum,
que é o favor de Deus que é dado a toda a humanidade, indistintamente, e a graça salvadora de Deus que é estendida somente aos que são seus. Veja quem são esses então, como Paulo os descreve aqui. Paulo os descreve, depois de dizer no verso 28, se referir a eles como sendo aqueles que amam a Deus, a partir do verso 29, ele se refere a essas pessoas como aqueles que são amados por Deus. Elas amam a Deus, verso 28, porque foram primeiro amadas por Deus, versos 29 e 30. Veja, são 5 coisas que Paulo diz aqui, 5 pontos que ele diz aqui, de como Deus amou essas pessoas e como resultado essas pessoas passaram a amar a Deus. Paulo se refere a elas, primeiro, como sendo aquelas que Deus de antemão conheceu. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, aí ele vai dizer, a esses Deus predestinou, a esses Deus chamou, a esses Deus justificou e a esses Deus glorificou, que é o bem maior, o bem final. Então está aqui toda uma sequência de 5 atitudes de Deus que identificam aqueles que Ele ama e que, como resultado, o amam também. Então vamos ver cada uma dessas atitudes de Deus que Paulo descreve aqui. A primeira é que Paulo diz que Deus de antemão conheceu estas pessoas. A interpretação mais popular dessa passagem é que Deus lá na eternidade, Ele anteviu, Deus previu na sua onisciência quais seriam aquelas pessoas de entre a humanidade que tomariam uma decisão voluntária de aceitar o Evangelho e aceitar a Jesus e ser salvos. Então Deus previu, na presciência dele, Deus viu antes e Deus disse, bom, aqueles que vão aceitar Jesus de livre e espontânea vontade, esses então eu vou predestinar para serem o meu povo e eu vou fazer com que tudo colabore para o bem deles. Mas essa interpretação, ela não se sustenta, porque conhecer, tanto no Antigo Testamento como no Novo, é mais do que simplesmente tomar conhecimento dos atos ou das escolhas de pessoas. Há esse verbo conhecer, ou o conceito de conhecer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, envolve um relacionamento íntimo, é um conhecimento pessoal de pessoas e não da decisão delas. Deixe-me dar para vocês alguns exemplos. No Antigo Testamento, por exemplo, abra aí em Gênesis capítulo 18, no verso 19, quando Deus está falando a Abraão, naquela ocasião em que ele desceu para destruir Sodoma e Gomorra, e Deus então disse as seguintes palavras a Abraão. Vamos ler a partir do verso 17. Gênesis 18, 17. É importante que você acompanhe, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando elas ouvem falar da presciência de Deus, elas pensam que é Deus anteviu ou Deus viu quem haveria de acreditar ou de se converter, não é? Então, eu estou tentando mostrar que a ideia de conhecer na Bíblia é mais do que ter um conhecimento intelectual antecipado das atitudes de alguém. Começando aqui em Gênesis 18, 19, a partir do verso 17, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o conheci. A nossa Bíblia traduziu como escolhi, não é? Mas no hebraico é conheci, porque eu o conheci, para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, etc. Os tradutores da nossa Bíblia, eles entenderam que o sentido do verbo conhecer aqui, que está no hebraico, é no sentido de conhecer pessoalmente, de chamar, de destacar para si. Daí o conceito de escolher. Tanto é que eles traduziram escolher, mas no hebraico está o verbo yadá, que significa literalmente conhecer, traduzido como escolhi. Ou você pode ver a mesma coisa em Amós, capítulo 3, verso 2. Amós é um dos profetas menores. A vantagem de você decorar os livros da Bíblia é exatamente essa, não é? Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Então, quando você tem de cabeça, fica mais fácil, mas eu já me perdi aqui. Amós, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Já passou, Amós é antes. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Amós. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Eu não quero chegar ao ponto e dizer assim, abra aí na página tal, né? Então, é bom a gente decorar a sequência do... Capítulo 3, versos 1 e 2. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, agora presta atenção no verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. Está no hebraico, é o mesmo verbo, só que os nossos tradutores traduziram como escolhi, porque é esse o sentido. Deus conhece no sentido de que Deus toma conhecimento íntimo, se aproxima e chama. Daí a ideia de escolha. Você vai ver a mesma coisa no Novo Testamento, como a ideia de conhecer no Novo Testamento é mais do que conhecimento intelectual apenas. Abra aí em Mateus, capítulo 1, verso 25, é a história de José e Maria, o nascimento de Jesus. Mateus 1, versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, Maria. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É óbvio que conhecer aqui é ter relações sexuais. Mas qual foi o verbo que foi colocado aqui? Conhecer, porque ele indica exatamente isso, um conhecimento íntimo, uma aproximação. Daí, na hora, em vez de dizer assim, e José não teve relações com Maria, antes dela dar à luz o filho Jesus Cristo, então Mateus disse assim, José não conheceu Maria, quer dizer, conhecer como esposa, não é? Ou seja, ter relacionamento sexual íntimo com ela. Ou outro exemplo aqui em Romanos capítulo 11, verso 22, o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta que nós estamos estudando, ele usa o verbo conhecer aqui, a expressão é similar à que nós estamos vendo no capítulo 8, verso 29. Vamos ler capítulo 11, 1 e 2 de Romanos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora preste atenção aqui no verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ora, Paulo coloca aqui conhecer como sendo o oposto de rejeitar. O que é o oposto de rejeitar? Aceitar, querer, amar, obter, preservar. Então, é óbvio que a palavra conhecer, como ela é usada tanto no hebraico quanto no grego, tem um sentido muito além de simplesmente tomar conhecimento intelectualmente, mas tem a ideia de experiência, contato, intimidade. E é nesse sentido, então, que eu estou dizendo a vocês que Paulo está usando o verbo aqui, voltando agora em Romanos capítulo 8, verso 29, quando ele diz assim, portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, aquelas pessoas que desde a eternidade Deus escolheu, porque amou, porque quis. É um conhecimento íntimo, não é simplesmente que Deus assim soube que um dia elas existiriam e tomariam uma decisão por Jesus Cristo. Tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma das versões populares que tem hoje da Bíblia, ela já traduz essa passagem como sendo escolhidos. Ela já traz escolhidos. Os que de antemão escolheu. Porque essa é a ideia do verbo conhecer aqui. É a escolha soberana de Deus. Não tem nada de presciência do tipo assim, Deus anteviu. Ah, pastor, mas a palavra presciência não aparece na Bíblia. Aparece, por exemplo, em Atos, se quiser ver. Vamos ver aqui, Atos capítulo 2, verso 23. Quando o apóstolo Paulo diz assim, vamos ler do verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aí ele diz, sendo este Jesus entregue a vocês, para que vocês o matassem, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos.
Aqui está muito claro que o desígnio, que é o propósito, a intenção, e a presciência de Deus são uma e a mesma coisa. De acordo com determinado desígnio e presciência de Deus. O "e" aqui, que junta desígnio e presciência, não está simplesmente, não está funcionando como uma conjunção aditiva, adicionando mais sentidos a um sentido dado, mas ela funciona como uma conjunção explicativa, que no grego a gente chama de rendíades. Tipo assim, Deus deu à igreja pastores e mestres. Não são duas coisas diferentes. Paulo, quando diz isso em Efésios 4:11, ele está dizendo, Deus deu à igreja pastores que também são mestres. Então aqui é a mesma coisa, desígnio e presciência é a mesma coisa e se refere ao propósito eletivo, salvador e determinante de Deus. Romanos 8:29, vamos voltar para lá, porque eu acho que nós estamos agora no caminho correto para entender o resto da sequência, que só faz sentido se isso aqui ficar muito claro. 29, então, nós temos o primeiro elo da corrente. Os que de antemão conheceu. O que é que Deus fez com esses a quem Ele de antemão conheceu, amou, escolheu, chamou para si de entre a humanidade perdida? Paulo diz aqui que a estes Deus predestinou, é o segundo elo, é a segunda etapa, a segunda atitude. Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Predestinar não é difícil você entender o significado, o nome fala por si, é você dar um destino antecipado a alguém. Na eternidade, antes que houvéssemos nascido, antes de Deus haver criado o mundo, Ele predestinou estes que Ele escolheu, estes que Ele conheceu e amou, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, para que eles fossem iguais a Jesus Cristo, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aqui você tem a resposta para aquela objeção que geralmente as pessoas levantam, tipo assim, ele ouviu falar de eleição, predestinação, elas já vão dizendo, isso não é coisa de Deus. Por quê? Não, porque se a pessoa sabe que ela está predestinada, que ela está eleita, ela vai afrouxar. Ela vai viver de qualquer maneira, porque ela não foi predestinada. Se ela foi predestinada, ela vai ser salva. Então, ela pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, viver no pecado, ir para farra, para balada, para droga, pornografia, o que for, ir para a cama com o namorado, né? Foi predestinado por Deus, vai ser salvo de qualquer maneira. Alto lá. Você não está entendendo nada de predestinação. Toda vez que a Bíblia fala de eleição e predestinação, diz com que propósito Deus nos elegeu e predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo. Se você não é ao menos parecido com Ele, se as suas atitudes não são as atitudes de Jesus Cristo, qual é a certeza que você pode ter de que você foi eleito? E que você faz parte desses que Deus amou e conheceu antes da fundação do mundo? Porque Ele conheceu essas pessoas e as predestinou para serem iguais a Jesus Cristo. Se não há nada de Cristo na sua vida, então qual é o sinal, qual é a evidência de que você está no meio desse povo? Nenhuma. Então, gente do tipo assim, não, eu estou eleito, estou predestinado, e vive na baderna, ele está predestinado para outra coisa, mas não para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Porque a predestinação é para isso, e Deus começa a realizar esse propósito aqui nesse mundo. À medida que Ele nos ensina a rejeitar o pecado, a desobediência e a incredulidade, e a viver uma vida reta e santa diante dEle. É claro que isso é um processo que vai terminar na glória, mas ele começa aqui agora. A predestinação é para isso, para Deus ter um povo santo, e não pessoas que professam o nome de Deus, mas negam com suas atitudes e com suas ações no dia a dia. Ele nos predestinou, é a segunda parte, né? Primeiro, Ele conheceu de antemão, já vimos o que é que isso significa. Depois, Ele predestinou, isso aqui está na eternidade. E agora, esses que Deus conheceu e predestinou, verso 30, a esses Ele também chamou. Verso 30, os que predestinou, a esses também chamou. Deus só chama a quem Ele predestinou. Os outros, eles são chamados no sentido genérico. O Evangelho é pregado ao mundo todo. Nós ouvimos aqui do esforço missionário dessa igreja e dos missionários que são sustentados por ela. Esses missionários vão a todas as nações e a todos os povos chamar essas nações a que creiam em Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados. Então, esse chamado é um chamado que pode ser resistido, e tem sido resistido. Não poucas vezes esses missionários são expulsos, são apedrejados,
Nas grandes cidades, os pregadores também são rejeitados. O próprio apóstolo Paulo vivia apanhando de cidade em cidade, era apedrejado, escorraçado pelos seus contemporâneos. Então existe um chamado geral que é feito pela pregação do Evangelho para o ouvido externo, que todos ouvem, todos escutam. E quem quiser pode rejeitar isso aí. Mas esse chamado aqui que Paulo está falando é um chamado no ouvido interno do coração e que é feito somente naqueles que Deus amou, escolheu e predestinou. E esse é um chamado irresistível. Quando Deus chama no coração, lá dentro a pessoa vem. Mas ela vem, mas vem ligeirinho. Pergunta a Saulo de Tarso, o caminho de Damasco, mas vem rápido, muda a vida da pessoa. Quebra as resistências, convence, ilumina, move o coração, dispõe a vontade, quebra a rejeição e a pessoa se curva diante de Deus voluntariamente. Deus faz isso de tal maneira que Ele atrai, Ele convence, Ele persuade a pessoa de tal forma que a pessoa voluntariamente ela vem. Ela não vem contra a vontade dela, mas ela vem porque ela quer, mas ela só vem porque quer, porque ela escutou o chamado de Deus lá no coração, e Deus só chama aqueles que Ele predestinou. Dessa forma, tem um chamado geral para o ouvido externo, que é para o mundo todo, e quanto mais gente a gente pregar, melhor, porque a gente não sabe quem são os eleitos de Deus, mas através da pregação externa, Deus vai chamar no coração, e esses virão. E Paulo continua, olha, e esses a que Deus chamou, eu estou no verso 30 ainda, a esses também Deus justificou, ou seja, Deus perdoou os seus pecados, Deus os recebeu como seus, Deus não tem mais nada contra ele, rasgou todo o escrito de dívida que era contra eles, a conta deles não somente está zerada, mas está no positivo, né? Porque tem os méritos de Jesus Cristo que foram depositados na conta dele. Ou seja, Deus conheceu, predestinou, no tempo certo, pela pregação do Evangelho, chama de maneira irresistível e justifica, perdoa. Diz, não há mais condenação para você, você é meu. Você é irmão do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, o quinto elo dessa corrente inquebrantável, a esses Deus glorificou. A glorificação é aquilo que vai acontecer no final, e que é aquilo que Paulo já antecipou aqui. Ele chamou da glória, a revelação da glória dos filhos de Deus, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele chama de a redenção do nosso corpo, ele chama do bem, que é a vinda de Cristo Jesus, quando Ele vier em glória para terminar o tempo desse mundo como nós o conhecemos. Ele virá para juízo dos ímpios, para a salvação do seu povo. Os vivos serão transformados, 1 Coríntios 15, e os mortos em Cristo serão ressurretos com um corpo igual ao de Cristo. E aí se completará o plano da redenção, é a glória. Isso ainda é futuro. Deus me conheceu na eternidade. Ele me predestinou na eternidade. Ele me chamou, é no meu passado histórico. Ele me justificou no meu passado histórico. Mas a glorificação ainda está no futuro. Mas ela é tão segura que Paulo fala dela como sendo também no passado. Aos que conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, quando nem aconteceu ainda. Mas é que é tão certo que Paulo já fala como sendo alguma coisa consumada. Por quê? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Paulo não teria dito assim, e glorificou, se você pudesse perder a salvação. Porque, como é que Paulo ia saber? Deus começou, mas você não quis. Não é? Deus começou, mas você terminou de outro jeito. Deus lhe salvou, lhe chamou, mas você disse, eu não quero mais, e perdeu a salvação. Então, Paulo nunca podia dizer glorificou, como sendo um fato consumado. Mas por que Paulo pode se referir à salvação final como sendo já terminada? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. É o propósito eterno dele. É o propósito eterno dele. E é isso que me dá segurança. A minha certeza de salvação não é baseada no que eu sou, no meu esforço, na minha capacidade, na minha moralidade, porque eu posso perder tudo isso amanhã, de acordo com o vagalume que habita em mim.
Um dia ele acende, outro dia ele apaga. Você não sabe o que é isso? Você sabe o vagalume que habita em você? Habita em todos nós. Então, nós somos pessoas instáveis, completamente inconstantes, mas Deus, que é imutável e eterno e cujo propósito não muda, é Ele que garante isso. Ele conheceu na eternidade e glorificou já, porque é obra dele. É obra dele. São essas as pessoas, portanto, que amam a Deus. Por que eu amo a Deus? Porque eu fui alvo disso. Eu amo porque Ele me amou primeiro, porque Ele me conheceu, porque Ele me chamou, porque Ele me justificou e Ele me glorificou. Então eu amo a Deus. Agora volta para o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? São aqueles que Ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. E estes então, porque sabem disso, eles amam a Deus, eles são gratos a Deus e vivem nesse mundo com um coração cheio de gratidão e amor a Deus, por isso que Deus fez em prol deles. Mas aí alguém pergunta, mas e quanto àqueles que não amam a Deus? Embora Paulo não diga, eu creio que nós podemos dizer com segurança, que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para a destruição e a condenação daqueles que não amam a Deus. Tudo colabora para a destruição final daqueles que não amam a Deus. As coisas ruins desse mundo, os sofrimentos desse mundo, fazem com que a pessoa se revolte contra Deus, faz com que a pessoa se rebele contra Deus, faz com que as pessoas virem as costas para Deus e se tornem ateias, por conta do sofrimento, enquanto que o sofrimento é usado por Deus para o bem daqueles que o amam, o mesmo sofrimento, ele causa o mal, ele causa a destruição, colabora juntamente para a destruição daqueles que não amam a Deus. Quanto mais eles sofrem, mais eles se afastam de Deus. Mais eles têm raiva de Deus, mais revolta no coração. Por que é que o Senhor tirou meu filho? Por que é que o Senhor fez com que meu casamento acabasse? Por que é que minha firma faliu? Por que que eu nasci com um defeito desses? Por que que minha filha nasceu com um problema? Por que isso? Por que aquilo? E o coração se enche de revolta contra Deus. Todas as coisas cooperam para a condenação dos que não amam a Deus. Até as coisas boas. As coisas boas acontecem com essas pessoas e o que é que elas fazem? Transformam num ídolo. As pessoas ganham uma casa, vira o ídolo delas. Ganham um carro, é o ídolo delas. Ganham um marido, ganham uma esposa, vira o ídolo. Consegue comprar uma fazenda, é o ídolo delas. As coisas boas fazem com que elas se afastem de Deus e passem a idolatrar estas coisas, se afundando cada vez mais na incredulidade. Elas se sentem tão bem que elas acham que aquilo é uma garantia de que Deus está ao lado delas, porque afinal estou coberto de bênçãos. Tudo dá certo da minha vida, minha empresa está prosperando, meu comércio está prosperando, Deus só pode gostar de mim. E a pessoa mais e mais vira as costas para Deus e adora aquele ídolo. Todas as coisas boas cooperam para a destruição dele, porque as pessoas se sentem seguras e se afastam de Deus. Até o Evangelho, o mesmo Evangelho que Deus usa para chamar os seus eleitos, é o mesmo Evangelho que vai fazer com que as pessoas tapem o ouvido, se revoltem contra Deus, se encham de incredulidade, critiquem, digam eu não quero isso, essa fábula, essa mentira. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, o Evangelho é cheiro de vida para a vida nos que se salvam, mas é cheiro de morte para a morte nos que se perdem. Todas as coisas cooperam para a condenação daqueles que não amam a Deus. Que verdade terrível e solene nessa noite. Por isso eu quero terminar aqui, meus queridos, dizendo, verso 28, Paulo mencionou, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E o conhecimento desse fato nos deveria encher de gratidão, de esperança e de conforto. Nós temos essa consciência de que Deus está agindo nas circunstâncias, em todas as coisas, para nos levar a esse final feliz, glorioso e eterno, que é semelhança com seu Filho Jesus Cristo. Por isso pode me faltar o que for,
pode me faltar integridade física, saúde, pode me faltar recursos financeiros, pode me faltar amigos, pode me faltar qualquer uma daquelas condições básicas para a vida, mas eu sei que Deus está, todas estas coisas são instrumentos de Deus para o bem maior, essa glória que vai ser revelada e diante da qual os sofrimentos desse mundo não podem nem se comparar, não são nada, diante da glória que Deus está preparando para mim. Quem tem consciência disso, vive melhor. Quem sabe dessas coisas, como Paulo diz aqui, ele vive em paz no meio das tribulações, ele enfrenta as dificuldades nessa vida. Esse mundo é um vale de lágrimas, irmãos. A criação geme, marcada pelo pecado e pela corrupção. E como é que nós enfrentamos isso? Qual é a nossa esperança? A nossa única esperança é essa, é saber de que Deus em Cristo Jesus faz que tudo isso colabore para o meu bem. E eu posso não entender às vezes como aquele missionário, quando teve um acidente, perdeu a perna e ganhou uma prótese. Eu posso não entender na hora, mas eu sei que mesmo que eu não entendendo agora, Deus está no comando. Eu não preciso entender, eu só preciso confiar que Ele está no comando, que todas as coisas cooperam para o meu bem. E quando eu tenho essa consciência, então eu posso viver aqui nesse mundo. Talvez você esteja aqui essa noite e você não tenha essa convicção. Você não sabe isso, você não experimentou isso. Você não sente que você ama a Deus. E você pergunta, eu faço parte desse povo? Eu faço parte desse grupo que Deus amou, que Deus conheceu, chamou e justificou e glorificou? O local onde você vai encontrar a resposta não é olhando para dentro do seu coração, mas a resposta está na cruz. É para lá que você deve olhar. Olhe para o Senhor Jesus pendurado na cruz. Se você pode confiar nele, se você pode crer que Ele morreu pelos pecados e o que Ele fez na cruz é suficiente para justificar pecadores, se você deseja perdão dos seus pecados e você quer confiar somente em Cristo Jesus, então não receie, venha, e Cristo receberá você. Isso já é o chamado interno do Espírito Santo. Quando você é despertado para essas coisas, quando você tem interesse nessas coisas, quando você diz, meu Deus, eu quero isso, eu preciso disso, isso já é o Espírito de Deus chamando você no seu coração. Portanto, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite. E que Deus tenha misericórdia e compaixão da sua vida, e que Ele se apresente a você de maneira tal, de maneira tão irresistível, que não lhe reste outra saída a não ser se curvar diante dele e dizer, eu creio no teu Filho Jesus, eu creio no teu poder e no teu propósito de me fazer o bem. Que Deus assim aplique a sua palavra nos nossos corações nessa noite, irmãos, que Ele conforte e console o coração dos que sofrem, sabendo isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oremos. Ó Deus, eu peço que Teu Espírito Santo aplique essa palavra no coração de todos que me ouvem nessa noite, trazendo conforto e consolo ao Teu povo, aos que sofrem, os que estão sozinhos, os que se sentem, Senhor, oprimidos, que eles possam ver o quadro maior, que há um Deus que comanda as circunstâncias e que faz com que tudo trabalhe em conjunto para o nosso bem. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não têm essa certeza, mas que desejam. Ó Deus, atrai-os, revela-te a eles de uma forma irresistível, de forma que eles com segurança possam se chegar a Ti. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa noite que não Te amam, aqueles que não Te buscam de verdade e que estão com o coração preso às coisas dessa vida, que têm ídolos nos seus corações. Ó Deus, faze-os ver a terrível situação em que se encontram, que estas coisas a que eles se apegam, na verdade, colaboram para a destruição deles. Que eles possam abrir os olhos enquanto podem, ó Deus, tem misericórdia e chama-os na Tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.